Você já tem ido nos jogos do Renato? Tirando esse contra o Sport, já dá pra dizer se vai vingar ou não o time com o Renato? Ah, cara, eu acho difícil, assim, de fazer qualquer prognóstico, porque hoje eu tô com uma conclusão, eu cheguei a uma conclusão de que, especificamente para esse elenco, e com algumas peças que estão no Fluminense há muito tempo, eu acho que e com outras que chegaram, estão se ambientando, enfim, umas que são extremamente questionáveis a qualidade, outras que têm muito potencial no médio prazo. Eu acho que hoje o problema do Fluminense não é treinador, não, cara. Eu acho que não é treinador. Eu acho que tem alguma coisa ali que está desencaixada, que está desajustada dentro do elenco, porque a gente não vê mais, principalmente esses jogadores que estiveram no ótimo período de 22 e 23, até também, e tem o fator idade, né, porque eles estão mais velhos, mas eu acho que existe uma certa acomodação, um certo relaxamento, uma memória ali muito presente. E assim, eu costumo falar até que uma certa soberba, porque a impressão que dá é que depois do que a gente viu em 2024 e o que a gente viu em 2025, a impressão que passa de alguns desses atletas é que eles fizeram um favor ao Fluminense. E que é o Fluminense que precisa deles e não eles que precisam do Fluminense. Então hoje eu tô com o meu pé atrás é muito mais em relação ao elenco do que em relação ao trabalho do Renato. O Renato, eu falei assim com alguns amigos e falei lá na minha live também que não seria a minha primeira opção. Eu queria ver alguém trazendo alguma filosofia diferente, o Fluminense quebrando um ciclo vicioso aí de nomes que já tem história no clube. Quando ele chegou, ele trouxe, ele resgatou um pouco ali a autoestima, o otimismo do torcedor. Mas assim, eu acho ele um bom treinador, tenho algumas ressalvas ao trabalho dele, mas eu acho que hoje o maior problema dele é elenco, tanto na mentalidade quanto na qualidade também de algumas peças. E você está falando aí, se eu estou bem entendendo, principalmente quando você se refere aos jogadores de 23, né, 22, 23, 24, você está falando em fim de ciclo para alguns deles. Fim de ciclo, total. Para quais? Fábio? Ah, cara, o Fábio, assim, o Fábio, pelo fato dele jogar no gol, e o gol é uma posição muito diferenciada, né, das outras que estão ali jogadores que jogam na linha, eu acho que o Fábio, ele, de certa forma, tem até essa autonomia de decidir quando ele vai parar. Porque eu não acredito que o Fábio vai parar depois de uma temporada horrorosa, assim. Eu acho que ele vai ter esse senso, esse feeling de saber se é no final desse ano ou se é no final do ano que vem. Eu acho, inclusive, que ele deve parar no final desse ano. Você acha que isso vai acontecer? Não é que você acha que ele deve parar? Eu acho que Não. Por mim, assim, se o Fábio falar, se o Fábio disser, eu consigo manter esse nível aqui até os meus 79 anos, tem que deixar o Fábio lá. Não podia estar na seleção, Magno? O Fábio? É. Poderia. Eu acho que sim. Ele não tá por causa da idade. Mas se ninguém souber a idade dele, alguém vai dizer que ele tem essa idade? Exatamente. Enfim, exatamente. Ele não é um dos 3 melhores goleiros do futebol brasileiro hoje? Pra mim é. Eu acho que é. Eu acho que é. Até porque o Fluminense, principalmente em 2024 e nesse ano também, tem um sistema defensivo que permite com que qualquer adversário chegue ao gol do Fluminense com uma certa facilidade. A gente viu o Fábio fazer defesas difíceis contra o Aparecidense. E contra o Sport agora. Não sei se você viu o jogo, você tinha ido pra Gaga, mas... Não, eu vi o primeiro tempo, o segundo não. O segundo tempo, antes do Fluminense fazer o segundo gol, eles tiveram uma chance na cara do Fábio, assim, 1 minuto antes. E assim, até mesmo eu lembro de uma... Acho que teve uma fase ali de 2022, que pra mim é o prime do time do Diniz, é 2022. Teve uma fase ali que a defesa estava bem desajustada. E eu tava percebendo isso, eu tava percebendo que todo e qualquer time que jogava contra o Fluminense chegava no gol do Fábio com muita facilidade. E muitas das vezes ele salvava o time. Assim, a qualidade técnica do Fábio, pra mim, é algo muito fora da curva, e eu tô contigo, cara. Pra mim é um dos 3 melhores goleiros do Brasil, ele poderia tranquilamente estar na seleção brasileira. Mas assim, eu não concordei muito com a renovação de alguns jogadores como o Samuel Xavier. Eu acho que não precisava ter renovado, por exemplo, até o final de 26, que se eu não me engano agora vai o contrato dele. O próprio Keno também eu acho que não precisava ter renovado.
O Germancano é uma situação muito difícil, né? Porque ele é um ídolo histórico, mas eu acho que valeria também você ir pensando nessa renovação ano a ano, né? Igual o Fábio tá fazendo agora, porque são jogadores já que têm uma idade avançada. Então é isso, pra mim é um pouco de... E Ganso a gente sabe, o Ganso entra nessa discussão aí? eu acho que o Ganso entra nessa discussão, né? A gente sabe que ele tá em processo de renovação de contrato, né? Veio a miocardite dele, que agora deixou um pouco essa questão quase que como uma incógnita. E assim, dentro de campo a gente sabe que ele vai ter essa dificuldade inicial de pegar o ritmo de jogo de novo. Eu acho o Ganso um gênio, para mim é ídolo do Fluminense. Eu até vi um post, não sei de quem foi, que perguntou assim: quando o Ganso parar, a gente vai lembrar dele como o Ganso do Santos ou como o Ganso do Fluminense? Na minha opinião, vai lembrar como o Ganso do Fluminense. Para mim é um ídolo histórico assim do time. Mas talvez se houvesse aí um planejamento de você não substituir com o mesmo nível técnico, né? Porque alguns ali realmente a gente não vai conseguir encontrar um Paulo Henrique Ganso em qualquer esquina de qualquer futebol, seja ele brasileiro ou sul-americano ou europeu, enfim. Mas eu acho que o Ganso também poderia... É um desses casos que, de certa forma, estão aí nesse bolo de você analisar temporada a temporada para ver se realmente ainda vale a pena essa relação, né? Se ainda o que o Fluminense entrega para o Ganso e o que o Ganso entrega para o Fluminense é o que vale a pena para você continuar com esse contrato, enfim, com essa relação aí de jogador-clube.